Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18 a 23. Esse será o texto que vai nos inspirar nessa noite em relação à voz de Deus, à palavra do Senhor, para a minha, para a sua vida, para a nossa vida como igreja nessa noite. Quero ler a palavra de Deus então, nesta hora. Diz assim a palavra de Deus para você, para mim e para nós nessa noite. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas, quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra preciosa e edificante nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, pela tua palavra preciosa que nos inspira nessa noite, Senhor, a perceber, Pai, que nós precisamos nos gloriarmos apenas no Senhor. Que nós nos gloriamos na tua cruz e nada mais. Nós não gloriamos em homens, mas sim na voz do Senhor, mas sim na tua pessoa, mas sim no Senhor que se fez carne e habitou entre nós e deu a vida por nós. Nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos que o Senhor nos edifique nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, a carta de 1 Coríntios é uma carta muito importante nas Escrituras, porque fala sobre uma igreja muito relevante também nas Escrituras. A carta de Paulo aos Coríntios é escrita com um destinatário, a igreja que residia em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito vibrante, uma igreja de muitos dons, uma igreja de muitos talentos, uma igreja forte e pujante em relação ao seu tempo. E o apóstolo Paulo escreve 4 cartas para essa igreja. Nós, na nossas Sagradas Escrituras, só temos 2 dessas cartas. Mas o apóstolo Paulo não escreveu apenas uma carta para a igreja de Corinto, ou 2. Escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto em tempos diferentes. Tudo querendo responder a uma necessidade. Responder a questões que precisavam ser tratadas naquela igreja. O apóstolo Paulo tinha essa forma de tratar com as suas igrejas. As suas cartas tinham princípios. As cartas tinham princípios para ensinar, mas também para exortar. As cartas, muitas das suas vezes, são cartas em resposta a algo que o apóstolo Paulo soube e que chegou aos teus ouvidos. Ele próprio mesmo destaca que em muitos dos assuntos ele ouviu falar sobre a igreja na boca de um e de outro. Ele vai citando até as pessoas: eu ouvi falar de vocês pela boca de Troide e outras pessoas. Ou seja, ele vai destacando que ele escreve essas cartas em resposta àquilo que ele ouviu, em resposta àquilo que ele percebeu e chegou até ele sobre a comunidade. O apóstolo Paulo, que era um missionário, um apóstolo, estava em constantes viagens, plantações de igreja, trabalhos missionários, por isso não tinha possibilidade de permanecer fixo em um local. Ele passava plantando igrejas, lançando a semente do evangelho e depois seguia a sua viagem. Ele mesmo vai dizer no capítulo 1 que foi ele que plantou a igreja, foi ele que
que lançou a semente da igreja do Senhor Jesus e outros regaram. Ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, ou seja, ele vai falar sobre como que ele fez parte de um processo, mas depois outros irmãos chegaram e contribuíram com a missão e contribuíram com o desenvolver daquela igreja de Coríntios e também das demais igrejas. Porém, a carta de Coríntios nos revela o que estava passando naquela igreja. Se as cartas de Paulo são respostas ao que ele ouviu sobre aquela comunidade, nós percebemos ao ler as cartas o que se passava nos contextos daquela igreja. Quando Paulo começa, e ele começa a primeira carta de Coríntios, do capítulo 1 ao 4, falando sobre a unidade da igreja, falando sobre a pessoa de Cristo e a mensagem de Cristo, que deve ser aquilo que nos une. Quando ele fala sobre os partidarismos que estavam acontecendo na igreja, ou seja, ele está denunciando ali pelas entrelinhas que na igreja de Corinto, por mais que ela era uma igreja extremamente pujante em dons e talentos, uma igreja viva e vibrante, era uma igreja que dentro dela, era uma comunidade que dentro dela estava se passando por um contexto de divisão, de partidarismo, de glória sendo compartilhada entre as lideranças, em vez da glória ser extremamente conectada diretamente para Deus, exclusivamente para o Senhor Jesus. Especificamente no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos e que nós lemos do versículo 18 ao 24, o contexto é esse. O apóstolo Paulo está começando a sua carta questionando essa divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo passou por aquela igreja, então alguns discípulos falaram assim, eu sou da época de Paulo, então para mim o que Paulo falou está falado, eu estou com ele, eu sou de Paulo, essa era a expressão. Outra liderança, Apolo, que foi outra liderança importante na igreja de Corinto, que também passou por lá, também deixou a sua marca. Então alguns irmãos falavam assim, não, eu sou da época do Apolo. Então, Apolo é quem eu escuto, eu sou de Apolo, eu sou dele de mais ninguém. Outros chegavam e falavam assim, não, eu não sou nem de Apolo nem de Paulo, eu sou só de Cristo. Eu só obedeço a Cristo e mais ninguém, eu só escuto a voz do trono direto dele, Deus fala comigo direto, a conexão Wi-Fi com Deus aqui é direta, não tem interferência nenhuma de homens. Uns chegaram a falar isso também. O que estava acontecendo era esse partidarismo e essa bajulação e exaltação em relação às lideranças. A razão da divisão é essa. Essa é a razão do que está acontecendo aqui nos primeiros 4 capítulos, em qual o apóstolo Paulo destaca. Esse é um tema a qual ele se preocupa e se ocupa nesses primeiros capítulos da carta, porque ele percebeu que era um tema fundamental para ser tratado na comunidade. A razão da divisão era essa exaltação que a comunidade dava a certas lideranças. Era quase uma idolatria que estava acontecendo para com aquelas lideranças. Uma bajulação, uma exaltação que gerou um intenso partidarismo na comunidade de Coríntios. Gerou um intenso clubismo em meio à comunidade. Um intenso partidarismo, essa mesma é a palavra. E a fala de Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, responde a um contexto específico da igreja em Corinto. Como eu disse, para compreendermos as Escrituras, precisamos entender o seu contexto. Quem fala, para quem fala, em qual momento se fala. E a fala de Paulo aqui tem um contexto específico. Ele está falando para a carta, para a igreja de Corinto. Ele está falando para aquelas pessoas que ali residiam e que aceitaram a Jesus e estavam desenvolvendo a comunidade do Senhor Jesus. Ele está falando para eles. Mas eu percebo, meu irmão, minha irmã, que a fala do apóstolo Paulo e o contexto a qual o apóstolo Paulo fala não está muito distante do nosso. Não está distante dos nossos dias. Não está distante do nosso contexto, tanto como igreja e sociedade. E aqui é muito importante dizer isso, porque por mais que essa carta foi escrita muitos e muitos anos atrás, num contexto diferente, num ambiente diferente, numa cultura diferente, aquilo que se fala aqui e o contexto a qual estamos lendo se parece muito com o contexto dos nossos dias.
em que muitas vezes existem muitas bajulações de lideranças religiosas, de lideranças das nossas sociedades, de lideranças políticas, exaltação da figura A à figura B em detrimento de C e D. E muitas vezes mais uma idolatria cega, porque vivemos num tempo de exaltação dessas lideranças, de idolatria cega de muitas dessas lideranças religiosas, políticas, lideranças da nossa sociedade. E quando vivemos essa bajulação cega, essa idolatria cega que o apóstolo Paulo aqui nos orienta, para não confiarmos em homens, repetindo aqui o versículo 21, e o que o apóstolo Paulo destaca aqui: portanto, nenhum homem se glorie em homens. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele já está finalizando o seu discurso em relação aos partidarismos e a falta de unidade em meio à igreja de Corinto, ele vai reafirmar isso. Por isso, não se glorie em homens, ou seja, não exalte a homens, não coloque toda a sua expectativa, a sua vontade de exaltação em meio a homens, ou seja, a líderes humanos, falhos, pequenos. O que eu percebo, meu irmão e minha irmã, é que nós estamos gerando ídolos de carne e osso. Temos gerado ídolos em meio à igreja evangélica como um todo, temos gerado ídolos em meio às lideranças políticas do nosso tempo. Estamos passando um momento extremamente difícil como sociedade, como país. E o que se percebe muitas vezes, em vez de buscarmos uma convergência, em vez de buscarmos uma unidade, em vez de encontrarmos um ponto comum, o que acontece muitas vezes também, infelizmente, pelo meio do povo cristão evangélico, o que acontece é que por causa das nossas idolatrias, a figura A ou B ou C, nós estamos divergindo e gerando desunião, falta de unidade em meio à igreja, ao corpo de Cristo. Aquilo que acontecia na igreja de Coríntios também acontece nos nossos dias. Essa é também a razão da tamanha divisão e partidarismo em nossos dias. Quando tapamos os nossos olhos, cegamente obedecemos. Certamente ouvimos discursos, pregações, mensagens e não questionamos. Obedecemos cegamente, quando na verdade o único que deve ser alvo da nossa obediência absoluta é a palavra do Senhor Jesus. Mas muitas vezes obedecemos cegamente a lideranças religiosas, a lideranças políticas, a lideranças da nossa sociedade. Mas isso tem nos feito, como igreja, como corpo de Cristo, como nação, divergir em vez de convergir. Que desafio nós temos como igreja? Que desafio nós temos como nação? Que desafio nós temos como discípulos do Senhor Jesus? A viver em plena devoção e obediência unicamente ao Senhor Jesus e nada mais. Toda liderança pastoral, toda liderança religiosa, toda liderança política merece o nosso respeito, mas não merece a nossa devoção. Não merece a nossa adoração. Não merece que nos prostremos. E isso quem nos orienta é o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve e fala sobre a igreja que estava em Bereia. E nos mostra que os crentes ali de Bereia, quando ouviam uma mensagem, quando ouviram a própria mensagem do apóstolo Paulo, que é o grande homem e mensageiro e missionário e pastor da história cristã, eles ouviram o apóstolo Paulo, mas decidiram o quê? Conferir nas escrituras se aquilo que estava sendo falado era realmente compatível com a mensagem que o apóstolo Paulo expunha. Então nós precisamos ter a atitude dos bereanos em nossos dias, e ser aquele e aquela que ao ouvir discurso A ou B, busca na palavra de Deus para perceber qual discurso se alinha com a vontade de Deus, qual discurso se alinha com a palavra de Deus, porque nós temos compromisso com a palavra de Deus, não com discursos humanos, não com palavras humanas, não com sabedorias humanas que o apóstolo acabou de nos dizer aqui que são vãs, que são vazias. Não com as espertezas humanas, como ele fala, com a astúcia,
Porque nós estamos no tempo que os discursos são cheios de espertezas para te manipular. Os discursos religiosos são espertos para manipular a sua vida financeira, para te fazer isso ou aquilo. Os discursos políticos são espertos para manipular a sua mente, enquanto na verdade eles querem apenas te sugar a sua alma, a sua mente, a sua vida. Mas somente o Evangelho, e no Evangelho de Jesus, nós temos uma mensagem que ela veio não para nos sugar nada, mas para nos dar tudo, para nos dar salvação. É a única que tem o poder para salvar. Porque o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus para a salvação, para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar uma vida saudável, uma vida plena. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nesse texto especificamente que lemos, temos esse desafio do apóstolo Paulo. Temos essa orientação, essa exortação do apóstolo Paulo em relação aos partidarismos dos nossos dias. Essa palavra que se destaca, antes de entrarmos aqui detalhadamente, de forma expositiva aqui ao texto, esse versículo me destaca. Portanto, nenhum homem se glorie em homens. Meu irmão e minha irmã, que você não deixe se levar pelas idolatrias desses dias. Porque como a idolatria a lideranças tem levado o povo de Cristo, tem levado a igreja do Senhor a divergir. Que nós possamos convergir mais. Mas nesse texto, capítulo 3, versículo 18 até ao 23, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma síntese, uma espécie de conclusão do que ele vinha expondo na carta. Ele vem falando com muita sabedoria ali sobre esse processo de partidarismo, de divisão em meio à igreja. Ele fala antes do capítulo 3, no final do 2, sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, que é ele que nos faz compreender claramente e receber a revelação da mensagem do Evangelho. Mas aqui no capítulo 3, ele faz essa síntese em relação a toda essa fala que ele vem falando, que ele vai começar a introduzir um novo tema no capítulo 4. E ele faz essa síntese realizando uma inversão. Ele faz duas inversões. Ele nos dá um exemplo aqui através de duas inversões em relação ao que ele está falando. A primeira delas nós percebemos aí no versículo 19. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Peço que você deixe sempre a sua Bíblia aberta e exposta. Eu estou aqui com a minha. Ele diz assim no versículo 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O apóstolo Paulo começa fazendo essa clara inversão. Essa inversão do que ele já tinha falado ali no capítulo 1, do versículo 20 e 25. Ele está dizendo que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Parece estranho essa fala do apóstolo Paulo, mas ele quer nos ensinar um princípio aqui através dessa inversão. Ele fala da sabedoria de Deus e diz assim, a sabedoria de Deus, no mundo, ela se inverte em loucura. Por isso, ninguém deve se iludir aos padrões do mundo. Ninguém deve se iludir aos padrões do mundo e avaliar as lideranças desse mundo através dos padrões do mundo, mas dos padrões de Deus. Então perceba comigo, se a sabedoria de Deus maravilhosa no mundo, ela é uma loucura, e a loucura deste mundo é a sabedoria de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso mundo avalia as lideranças, o nosso mundo avalia as lideranças religiosas e políticas pelos padrões deste mundo, e não pelos padrões de Deus. Porque para o mundo, a sabedoria de Deus fica em segundo plano. Para o mundo, a sabedoria de Deus é uma loucura. Para o mundo, a sabedoria de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, não é parâmetro de verdade, de alimento, não é parâmetro de sustento para a sua vida. Mas para nós, é sim.
Então nós precisamos perceber exatamente, meu irmão e minha irmã, qual que é o padrão que tem conduzido a nossa vida. Com isso, o apóstolo Paulo quer dizer que ser sábio no sentido de Deus, que o sábio no sentido de Deus necessariamente se tornará um louco na compreensão de hoje. Aquele que é sábio, aquele que recebe da sabedoria de Deus vai ser taxado pelo mundo como um louco. Torna-se louco para ser sábio. Então, o caminho não está em se amoldar aos padrões da sociedade atual, mas está justamente em transformar-se de acordo com a mente do Espírito Santo. O caminho que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, não é se moldar aos discursos da suposta sabedoria deste mundo. O nosso desafio como igreja é não se conformar com este século e se moldar aos padrões de Deus, por mais que para o mundo eles sejam loucura, por mais que para o mundo eles sejam uma mensagem louca, mas que nós possamos ser taxados de loucos pelo mundo, mas que nós não possamos ser chamados de infiéis. Nós possamos ser chamados de malucos, mas que nós não possamos perder a nossa fidelidade a Deus. Eu prefiro, diante de todos esses discursos religiosos, políticos, que emergem nesses dias, que querem encontrar e ditar as verdades sobre o que está acontecendo com o nosso mundo, diante de tantos discursos, diante de tantas falas que muitas vezes são persuasivas, o meu desejo e a minha confiança e a minha fidelidade permanece única e exclusivamente no Senhor Jesus, e não em figura A ou figura B. O que Deus fala, o que Deus anuncia é a verdade existencial para a minha vida. O que a liderança X fala, o que a liderança religiosa fala, não deve ser tratada como absoluta em minha vida. Nós possamos ter essa sabedoria, irmãos, porque aqui é o que o apóstolo Paulo está denunciando. A sabedoria dos sábios que, na verdade, são vãs, que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, na esperteza, a mentalidade geral, a mentalidade nesse mundo, segundo o apóstolo Paulo, é a mentalidade da esperteza. É aquela de que, e tem aquele ditado, né? O mal de todo esperto é achar que o resto todo é otário. O esperto acha que vai enganar todo mundo. Mas onde nós estamos, irmãos? Nós estamos sendo levados por esses espertos e esses homens com discursos cheios de esperteza para nos desviar, ou estamos firmados na sabedoria de Deus? Que sejamos, vou repetir, que sejamos taxados de loucos, mas não sejamos taxados de infiéis ao Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o princípio. Paulo, ele se fundamenta aqui, não no que ele está falando. Isso é importante destacar. Paulo, quando ele cita, ele diz assim, está escrito, e ele cita duas passagens. Ele cita Jó capítulo 5 e Salmos 93. Ele está citando dois versículos que ele, como conhecedor da palavra, que na sua época era o Antigo Testamento, a qual ele tinha, ele a reproduz e a espalha. Então Paulo aqui não está inventando uma história. Paulo está reproduzindo a palavra do Senhor. Paulo está reproduzindo a palavra de Deus, a sabedoria de Deus através dos Salmos e através do livro de Jó. Deus mesmo desmascara a sabedoria deste mundo através da palavra da cruz, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não há motivo para gloriar-se com base nas qualidades pessoais de alguém, independente de quais sejam elas e de quem as tenhas. Que você admire, que você tenha boas referências, como é importante termos, que você tenha discipuladores na sua vida, que você tenha mentores na sua vida profissional, que você admire liderança X ou Y.
mas que você nunca idolatre e obedeça cegamente essas lideranças. Precisamos ter essa sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque requer de nós algo fundamental, que é maturidade. A imaturidade, tanto espiritual quanto imaturidade intelectual, tem levado muitas pessoas a um olhar cego, a uma obediência cega, a uma idolatria a lideranças, às suas referências. Como eu disse, tenha referências, tenha mentores, tenha discipuladores, tenha bons pastores que caminhem com você, mas não tenha ídolos, não crie expectativas humanas e suas nessas pessoas, porque o que o apóstolo Paulo está nos falando ou seja, o único que nós podemos nos gloriar é nos gloriar em Cristo, porque nós somos todos de Cristo e Cristo é de Deus, somente Ele é digno de tudo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que nós possamos abrir a nossa mente nesses dias. Eu acredito que esse momento pode ser uma oportunidade. Eu não creio, meus irmãos, como já ouvi por aí, de que Deus fez essa pandemia para ensinar algumas coisas para o mundo. Eu não creio nisso. Isso é vou dizer com muita clareza, isso é uma heresia. Quando alguém fala que Deus realizou essa pandemia para ensinar alguma coisa à humanidade, isso é de uma teologia mais cruel e mais desumana que eu poderia escutar. Isso é uma heresia. Se você não sabe o que é, isso é uma heresia. Porque eu não acredito que Deus fez esse momento para ensinar alguma coisa para nós. Eu acredito que Deus pode nos ensinar através dessa circunstância. Que Deus pode nos ensinar alguma coisa, podemos aprender. Porque nós ouvimos na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos separar as coisas. Nesse momento, podemos aprender muitas coisas. Esse momento pode cooperar para o nosso bem, para a nossa maturidade espiritual. Pode cooperar para o nosso crescimento na palavra de Deus. E esse momento pode cooperar muito com a sua vida, para que você deixe de depositar as suas confianças nos homens e deposite toda a sua confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus. Eu, como pastor, posso falhar com você. Você, como ovelha, você, como amigo, pode falhar comigo. Mas nós cremos num Deus que nunca falhou e nunca vai falhar com você. Deposite toda a sua expectativa nele. Deposite toda a sua confiança nele, exclusivamente nele. E que nós, com essa sabedoria, com essa maturidade, possamos ter relacionamentos mais maduros. Possamos ter relacionamentos mais saudáveis. Porque quando nos relacionamos com uma pessoa, com essa perspectiva, nós não nos frustramos por qualquer coisa. Nós não nos machucamos por qualquer coisa. Porque muitas vezes nas nossas relações machucamos e saímos extremamente feridos porque depositamos confianças e expectativas que aquela pessoa não poderia suprir. Depositamos nele expectativas que aquele sujeito não tinha condições de cumprir, porque ele não é soberano, não é perfeito, é falho. Esse tempo pode nos ensinar a amadurecer as nossas relações, a amadurecer a nossa opção sobre as nossas referências, a saber escolher melhor quem pode ser a minha referência e quem não pode. O apóstolo Paulo continua. Essa é a primeira inversão que ele faz. Ele vai dizer que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Ele faz essa inversão para nos ensinar o que realmente deve ser o nosso padrão. Por mais que nesse mundo o que é loucura seja a sabedoria de Deus, que sejamos taxados de loucos, que sejamos taxados de malucos. Mas eu prefiro ser um maluco fiel do que ser considerado um são infiel e desobediente à palavra de Deus. Segundo ponto aqui que ele destaca no versículo 21, a parte B e 22. Segunda inversão que o apóstolo Paulo faz. No versículo 21, na parte B, porque nós já chegamos até a parte A do 21. Porque todas as coisas são vossas, quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente,
ou as coisas vindouras, tudo é vosso. Aqui é muito bacana que o apóstolo Paulo faz aqui, ele inverte essa perspectiva da divisão, porque ele começa dizendo, tudo é de vocês, tudo é de vocês. Ele inverte aqui a frase indicativa das posturas que dividiam o povo. O povo dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Essa era a fala do povo. Mas Paulo chega e inverte, fala, não. Tudo é de vocês. Ou seja, a comunidade não é de Paulo. É Paulo que pertence à comunidade. É a comunidade que dá sentido a tudo. A liderança é da comunidade, não a comunidade da liderança. É na relação, é na comunhão que a igreja de Cristo ganha sentido. Não é no eu, mas é no nosso. Olha que revelação maravilhosa. A igreja de Cristo não se realiza no eu, realiza-se no nós. Tudo é nosso e nós somos de Cristo. A igreja de Cristo se realiza e a igreja de Cristo manifesta a presença de Cristo em nosso meio quando ela diminui o eu e exalta o nós. Quando ela faz o eu cair por terra e glorifica o nós, a comunidade, a relação, a vida, meu irmão e minha irmã, em Cristo acontece na relação, acontece na comunhão, na conexão, nas trocas que realizamos de amor, de carinho e de vida. A igreja não acontece no eu, a igreja não acontece na individualidade. A igreja não acontece com indivíduos, acontece com uma comunidade. Por isso que a própria palavra de Deus vai nos dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali a presença do Senhor está, a presença do Senhor está na comunidade. O nosso Deus trino é uma comunidade, 3 que se formam, que são um. 3 em 1, acreditamos e exaltamos ao Deus que é trino, ao Deus que é uma comunidade. E somente quando a comunidade reunida em nome de Jesus se conecta, é que a presença dele se faz presente e se manifesta nesse mundo. Precisamos, meu irmão e minha irmã, precisamos nesses dias de mais igrejas e mais discípulos e discípulas assim. Precisamos de discípulos e discípulas que estão mais dispostos a seguir a comunidade do que a seguir o eu. Ou do que a seguir os falsos eus. Os ídolos que criamos. Porque quando seguimos cegamente uma figura religiosa, uma figura política, um líder, nós estamos depositando todas as nossas carências, depositando todas as nossas expectativas nesse eu, nesse outro eu. O que também é uma forma de idolatria e é uma forma de exaltação do eu e não do nós. Você nega o seu eu, mas exalta o eu do outro. Enquanto o Evangelho do Senhor Jesus nos chama a negar o nosso eu para exaltar a comunidade, não para exaltar outro ou outra. O Evangelho do Senhor Jesus nos chama a essa radicalidade. Tudo é vosso, tudo é de vocês. Ou seja, vocês estão em plena conexão. Paulo destaca aqui que a liberdade da comunidade está em relação a tudo. Qualquer dependência da comunidade conflita com a ligação com Cristo. A comunidade não pode depender de X ou Y. A comunidade depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. E eu já falo muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, já falei muitas vezes para a nossa liderança, falo para a nossa igreja e repito aqui. O pastor passa, mas a comunidade fica. Por isso que o pastor não deve ser exaltado, idolatrado, adorado ou rejeitado. Ele deve fazer parte da comunidade, mas ele irá passar, como todos nós iremos passar. Mas a comunidade ficará.
A comunidade do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, ela é maravilhosa e ela vai ficar se tiver em Jesus a sua total dependência. Por isso, em Cristo, a comunidade é autônoma em relação às pessoas. Quaisquer que sejam, ela tem liberdade em relação a qualquer coisa no mundo, em relação à vida e também à morte, em relação ao presente e ao futuro. A comunidade do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, ele tem vida. Não existe liderança nesse mundo que possa e que deva colocar uma jaula, deva colocar uma clausura em torno da comunidade de Cristo. Se você, meu irmão e minha irmã, você que está acompanhando a gente de outras igrejas, você que parou aqui nessa live, se por acaso você vive debaixo de uma liderança que não te impulsiona a liberdade, mas quer te escravizar, te enclausurar, fuja, porque a comunidade do Senhor Jesus, aqui, como nós percebemos, não depende de ninguém a não ser do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aí você pode estar pensando assim, George, pastor, então quer dizer que eu não devo submeter a autoridade de ninguém? Opa. Nós não estamos dizendo isso. Falar sobre um princípio de liberdade que a comunidade tem, não quer dizer que a sua organização, que a sua conexão não nos leve a nos organizarmos. É óbvio que toda comunidade requer organização. Toda comunidade requer uma liderança. E essa liderança, ela será instrumento da verdade, instrumento da palavra de Deus, para potencializar a liberdade dessa comunidade. Porque o livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer que ao conhecermos a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E é o líder que é mensageiro da verdade, é aquele que gera liberdade, que gera libertação na sua comunidade, na sua igreja. Então, se temos um líder assim, esse é o líder que você deve obedecer, que você deve confiar, que você deve caminhar junto, que você deve crescer junto, orar por ele, que ele vai orar por você. Se você encontrar uma liderança fora do seio religioso, uma liderança que preza pela liberdade, pela justiça, que caminha em verdade, fora da corrupção, essa é uma liderança que você pode confiar, que você pode não depositar suas expectativas, mas você pode ter como referência, pode ter como opção para a sua caminhada de vida. Contudo, se existe na comunidade uma liderança que deseja, na verdade, te escravizar, que usando da sua esperteza te manipula, te abusa, te leva a caminhos maus, te gera transtornos, te gera problemas N's. Essa liderança deve ser questionada. Essa liderança deve ser confrontada. Não com palavras torpes, mas com a palavra de Deus. Por isso a importância, meus irmãos, de refletirmos com maturidade sobre esse tema. Infelizmente, não é de hoje, emergem inúmeros casos de abusos de lideranças religiosas, abusos de lideranças políticas, e sempre com discursos cheios de esperteza, cheios de doce, mas quando na verdade, no fundo, a essência é amarga, a essência é escravidão e não liberdade. Por isso que esse deve ser o nosso critério. O critério deve ser a liberdade. Se a comunidade onde você está te gera liberdade, glória a Deus. Mas se a comunidade onde você está te gera dependência, te gera escravidão, tome cuidado. Porque o evangelho genuíno do Senhor Jesus nos chama para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu vou repetir. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. A comunidade cristã, meu irmão, é livre e é soberana sobre todas as coisas.
Por isso não há razão para cair na dependência de X ou Y, porque essas dependências e essas idolatrias só vão nos levar para um caminho, o caminho da divisão. Não é esse o caminho da sabedoria de Deus. Não é esse o caminho proposto aqui pelo apóstolo Paulo. A submissão da comunidade pertence a Cristo, assim como a de Cristo pertence a Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo se submete ao Pai, à vontade do Pai, a comunidade cristã, nós que somos seus discípulos, iremos nos submeter somente ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa nos fortalecer. Que Deus nos faça uma comunidade de liberdade. Que Deus nos faça uma comunidade onde haja mais voos, onde haja mais avançar, mais crescer, e menos opressão, e menos escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que nós, como cristãos, neste mundo, nesse contexto que estamos, nós como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que nós possamos ter sabedoria, que nós não nos gloriemos em homem algum, que nós nos gloriemos apenas na cruz de Cristo, que a cruz de Cristo seja o alvo da nossa adoração, seja o ápice da glória de Deus. E que nenhum discurso humano, que nenhuma ideologia humana, que nenhuma ideologia política seja alvo da sua glória. Que nós, como discípulos nesses dias, possamos ser adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e que não dividem a glória de Deus com ninguém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê uma semana maravilhosa, que essa mensagem gere muitos frutos na sua vida, que a palavra de Deus reverbere na sua semana, que ela continue te tocando, te inspirando, te exortando, te abençoando, tudo que ela é capaz, que ela realize tudo isso na sua vida. Eu quero te convidar a você para a gente orar, quero convidar para a gente finalizar esse momento em oração.